A criatividade é uma coisa que não acaba na vida da gente. Às vezes o que acaba é aquela permissão interna que a gente tem para brincar. Olha só, se a criatividade fosse algo que se perdesse com o tempo, crianças não seriam criativas, mas elas são criativas, né? Quem perde a criatividade é o adulto que aprendeu a se censurar. Olha só que interessante, né? Dentro dessa série aqui do Kybalion, a gente tem falado sobre vários princípios herméticos, várias leis herméticas aplicadas à nossa vida. E hoje eu estou falando aqui de uma área da vida chamada criatividade, hobbies e diversão. E é a lei que a gente está utilizando aqui para aplicar nesta área da vida, da roda da vida, é a lei do mentalismo. E ela afirma que o todo é mente, o universo é mental. Essa é a frase que define esse movimento. Então, se tudo começa no campo mental, né, da nossa vida, as nossas ideias, emoções, comportamentos, os bloqueios também, tá? A criatividade também começa no mental, ou seja, a nossa capacidade de criar, brincar, se divertir, se expressar, não depende do nosso talento. Olha só que louco isso que eu tô falando. Depende do nosso estado mental, ou seja, do estado mental que nós sustentamos na nossa vida. Olha só. Então a criatividade não é um dom que nasce com a gente. É óbvio que alguns dons são aptidões que a gente tem na nossa vida, mas a criatividade é uma espécie de estado interno. Quando alguém diz assim, César, eu não sou uma pessoa criativa, eu não sei me divertir, eu não tenho hobbies, minha vida ficou sem graça. Na verdade, essa pessoa está dizendo para mim, lá no fundo, ela está dizendo assim, a minha mente está ocupada demais tentando sobreviver. No final da história é isso que está acontecendo. Esta área da vida aqui, eu sempre digo e vou reforçar, de uma pesquisa que eu fiz com mais de 300 pessoas, é a área mais negligenciada pelas pessoas. E às vezes as pessoas dizem para mim, mas eu não consigo fazer os meus relacionamentos darem certo, não consigo, a minha vida financeira não dá certo, a minha qualidade de vida não dá certo, mas ela também negligencia algo que é extremamente importante, que é a área de criatividade, hobbies e lazer. Então, uma mente que está tentando sobreviver, está ocupada demais porque está tentando sobreviver, ela vive em uma cobrança constante. Ela vive se cobrando, vive cobrando a pessoa. Né? Essa mente ela também entra num processo de autocensura. Né? Isso daí você não pode fazer. Né? Ela entra naquele medo de errar, de se entregar a algo e errar. Ela traz, a mente traz aquele excesso de responsabilidade. Ela começa a comparar o mundo. Né? Aliás, isso é um grande problema da humanidade atual, né? Do momento que esse vídeo está sendo gravado, que a gente está sempre se comparando nas redes sociais. Ou seja, essa mente ela não cria por causa de tudo isso. Ela apenas fica nesse processo de se defender. Olha só, já parou para pensar quanto a gente está ocupado com tantas preocupações? Então, há um bloqueio oculto nessa área da vida de muitas pessoas. E na maioria dos adultos, essa área de criatividade, hobbies, diversão, está bloqueada por algumas crenças. Eu vou exemplificar algumas dessas crenças aqui para você. Às vezes a mente pode trazer assim, não vou fazer isso é perda de tempo da minha vida. Talvez quando eu falo dessa área, até vem para algumas pessoas esse tipo de pensamento, né? Eu tenho coisas demais para fazer, para me dedicar à criatividade, hobbies e diversão. Diversão não paga boletos. Pode acontecer, pode passar. Já passei dessa idade aí. Essa idade de brincar aí é coisa de criança. E essas crenças, elas não são verdades. Elas são programações mentais. E se são programação mentais, segundo o mentalismo, toda a programação pode ser reprogramada. Toda a crença que a gente pode ser reprogramada através do mentalismo, que é o que a gente está falando aqui. Claro que existem N técnicas para a gente fazer isso. Mas quando a mente muda, a diversão pode ter certeza que ela aparece. Quando você muda o teu estado mental para permitir que a diversão, que a criatividade, que o hobby, né, apareça, quando a gente entra nesse estado mental, o corpo relaxa. O corpo fica mais suave porque a gente está se entregando ao momento onde eu não preciso estar tenso, estar cuidando de tudo.
né? O nosso humor melhora, a gente começa a ficar mais divertido, né? A gente começa a ficar curioso pelas coisas, buscar conhecer um pouco mais as coisas, aumenta a nossa curiosidade e o prazer de fazer aquele hobby, fazer aquela diversão, fazer aquele movimento na nossa vida acaba reaparecendo. E as ideias que a gente precisa até para a nossa vida profissional, elas começam a surgir sem esforço. Por quê? Porque eu estou baixando a guarda, eu estou deixando aquilo acontecer. Então, a nossa criatividade não aparece de um processo de pressão. Se alguém te pressionar para criar, você não vai conseguir. Mas ela nasce de uma coisa chamada presença, que a gente tanto fala aqui no canal. Muito mais presença, muito mais criatividade. Por isso, muitas vezes, a melhor ideia da gente surge no banho. Já percebeu que às vezes a gente está lá no banho, pum, surgiu alguma coisa, vem do banho. Né? A solução aparece caminhando, a pessoa vai caminhar. Eu praticamente preciso resolver alguma coisa, eu saio para caminhar, até porque isso exercita os dois lados do cérebro. Mas às vezes a gente vai fazer uma caminhada, alguma coisa, aquilo já, você já se conecta com aquilo. E essa inspiração, esse movimento que a gente busca, ele aparece muitas vezes quando a gente deixa de tentar algo. O próprio Albert Einstein, quando ele tinha um problema para resolver, ele largava o problema lá, e eu já acho que eu já até falei aqui, né? Ele ia para um local, para praça, jogar pipoca para passarinho, sei lá, fazer alguma coisa que não está relacionado com aquilo que ele tem, ou seja, ele desligava aquela pressão e daqui a pouco, pá, eureka, algo veio, algo aconteceu, a solução apareceu. Por quê? Porque eu desliguei a mente consciente, aquela que estava colocando pressão em cima de mim. Vamos para uma aplicação prática disso daqui? Uma pergunta simples e muito poderosa. Pergunta para si mesmo, o que eu fazia por prazer antes de tentar ser forte o tempo todo para lidar com a vida? O que você fazia por puro prazer, por pura vontade, por puro gosto na tua vida antes de tentar ser forte o tempo todo, antes de tentar fazer um monte de coisa, resolver os boletos, resolver as coisas? Porque a criatividade, ela é uma reconexão com as partes esquecidas de nós mesmos. E quando eu faço essa pergunta, o que eu fazia antes, talvez eu possa reconectar com alguma parte esquecida de mim. Então, a diversão, ela não é uma fuga da vida. A gente nem deve ser utilizado como fuga da vida. Tem que ser utilizada como pausa. E ela, sim, é um combustível para a vida. Certo? Lá dentro do Viva a Vida, essa área é trabalhada para a gente resgatar o brincar sem culpa. Para a gente dissolver a autocobrança excessiva que a gente tem, para liberar o fluxo criativo natural de todo ser humano e equilibrar o dever e o prazer. Né? Primeiro o dever, depois o prazer. Mas fazer um equilíbrio entre isso. E quando você honra essa lei do mentalismo, você entende que uma vida mais leve cria uma vida mais viva. Quando a vida é leve, ela fica mais livre. Talvez você não precise de mais disciplina, porque existe muita disciplina, não, talvez. Talvez você precise de um espaço interno para existir sem fazer nenhuma espécie de julgamento. Criar, brincar, se divertir não é infantilidade para a vida da gente. Ela é um gerar saúde emocional. É colocar essa saúde emocional em movimento. Imagina, né? Os astronautas, quando vão para a estação espacial, eles seguem um programa muito rigoroso de trabalho, de alimentação, de exercício e também de pausas para brincar, para desconectar, para realmente falar besteira, contar piada, para rir um pouco da vida, baixar um pouco essa guarda e permitir que a nossa mente inconsciente traga, assim como trazia para o Einstein, muitas soluções para os grandes problemas que nós estamos vivendo. Se você é o tipo de pessoa que não brinca mais, vai lá e recupera essa criança que brincava, que não tinha vergonha, ou às vezes tinha, mas brincava, né? Eu era um cara muito envergonhado e muito tímido, né? Ainda me vejo um pouco tímido, mas esse brincar, esse falar besteira, esse aliviar a vida, pode ter certeza que isso é uma parte fundamental para o teu sucesso e o sucesso das pessoas ao teu redor, ok? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que ele tenha trazido reflexão. E se você quiser aprofundar sobre o assunto, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você adquirir o meu livro, As 7 Leis que Transformam a Sua Vida, que é transformar de forma prática as 7 leis herméticas
em 4 grandes áreas da tua vida: relacionamentos, pessoal, profissional e qualidade de vida. Se isso te interessa, segue aí. Vamos lá. Até o próximo vídeo.